decoração você irá precisar de um melão e de uma faca com lâmina média. Você vai precisar também de uma colher e de um boleador, tá? Para fazer as bolinhas de frutas. Bom, o primeiro passo a fazer na nossa decoração é tirar as duas extremidades, certo? Vocês tirem aproximadamente um dedo, um pouquinho a mais. Primeiro para dar equilíbrio na peça e segundo que nós vamos utilizar esse pedacinho depois. Então reserve. Bom, esse tipo de corte, ele é muito utilizado em vários tipos de frutas. Na melancia, no mamão, na laranja e no melão em qualquer qualidade. Eu estou usando o melão sapo, mas esse tipo de decoração fica muito bonito com qualquer outra qualidade de melão. Bom, primeiramente nós vamos visualizar onde é a metade, né, aqui do nosso melão. E eu vou utilizar uma faixa, deixando aproximadamente uns 2 dedos embaixo de cada extremidade. Então imaginem que o corte que nós vamos fazer sempre vai ser nessa faixa aqui do melão, ó, deixando somente os 2 dedos que eu comentei. Então com a faquinha, vocês vão introduzir, ó, deixando aqui, tá? E descer um corte na diagonal, certo? Então, olha, eu sinto que a faca tá cortando e chegando lá no meio que é oco, tá? Então eu tenho que ter essa sensação para depois eu conseguir dividir. Então eu vou com a faca descendo na diagonal, ó. E a mesma distância que eu deixo aqui, tá? Então olha aqui, o melão é escuro, mas dá para vocês verem aqui o corte. Então eu fiz o primeiro. Agora eu tiro a faca, deixo aqui aproximadamente uns 4 centímetros mais ou menos, tá? E vou introduzir a faca e descer na diagonal para encontrar a ponta que eu já fiz, ó. Vocês estão vendo que essa faquinha aqui que eu tô usando, ó, eu tô introduzindo a lâmina quase toda, para ter a certeza que tô chegando lá no miolo onde é oco, tá? Então, ó, vocês reparem que eu já tirei até uma pontinha aqui, ó, tá? Então, os cortes têm que se encontrar. Aí, volto lá onde eu comecei esse segundo corte e faço a mesma coisa, ó, descendo todos na mesma direção, tá? Todos eu finalizo aqui. Deixo a mesma distância e encontro no outro corte. E assim eu vou repetir esse processo pelo melão inteiro, sempre constatando aqui, ó, que a pontinha tá saindo, tá? Então, esse tipo de corte dá para fazer em várias frutas, como eu já falei. Só que eu tenho que ter a sensação, né, a sentir que eu tô chegando num meio comum, lá no meio com a faca, ó. No caso da melancia, que ela não é oca, eu tenho que usar uma faca um pouco maior, tá bom? Então, gente, olha, eu tô repetindo o mesmo processo, fazendo esses cortes do mesmo tamanho. E a hora que eu já fiz aí uns metade mais ou menos do melão, eu vou observar aonde que eu comecei, ó, para que eu veja quantos cortes eu vou conseguir fazer. Porque se eu vou fazendo sem reparar isso, a hora que eu chego aqui, às vezes vai ficar um corte muito pequeno. Então, olha, eu tô aqui numa ponta, né? Então, eu já imagino que eu vou fazer mais esse corte, vou descer e vou subir aqui. Então, eu vou fazer mais 2 pétalas aqui, tá? Então, não esqueçam de fazer essa conferência para não ficar com uma pétala de tamanho diferente, ó. Então, do mesmo jeitinho, ó, eu já tô sentindo na mão que ele tá desgrudando. Ó, tá aqui, né? Então, ó, vai mais uma aqui, mais uma aqui. Ó, aqui foi onde nós começamos.
Então, se eu fui com a faca até lá no meio, ó, agora é fácil de desgrudar, certo? Olha lá, já tenho 2 peças prontas, tá? Que vocês já poderiam utilizar aí como decoração. Só que eu vou ensinar a vocês a fazer um outro tipo de corte. Então, vamos começar com um aqui, ó. Bom, essas pétalas, ela tem uma casquinha, né, ó. Vocês podem ver aí, dependendo do melão é mais grosso, dependendo do melão é um pouco mais fino. Eu vou uma a uma agora com a faca, tirando somente a casca, ó. Tá? Olha lá. Certo? E a hora que eu chego aqui embaixo, eu faço até um cortezinho pequeno, tá? Para descer um pouquinho a mais com a casca. Olha lá. Tá? Se você quiser fazer até antes o corte, pode fazer, ó. Um corte aproximadamente de 2 centímetros. Então, eu vou com a faca tirando, olha, somente a casca. E desço esse 2 centímetros que nós fizemos a mais aqui com o corte. Tá vendo, ó? Mesma coisa aqui no outro. Vocês vão olhando, porque às vezes alguma tá bem larga, a faca às vezes não consegue ir descendo na horizontal, tá? Aí você tem que chegar no final e fazer um corte com a faca meio na diagonal assim, ó. Tá? Então, ó, todos eu tô descendo esse corte a mais aqui. Então, ó lá, mais um. Somente a casca. A hora que chega aqui embaixo, aumenta um pouquinho a distância. Aqui o cortinho. Aqui é mais fácil com a faca um pouco mais em pé, né, ó. Lá falta 2 só. Ó lá, faca em pé, eu tiro um pouquinho a mais. Olha lá, gente. Então, eu já fiz em todas, ó. Dá uma observada se todos têm essa extensão e se todos descer o corte até lá embaixo. Se aqui ficou um pouquinho, faltando um corte, ó, eu desço mais, tá? Então, já tá aqui, ó, as cascas já saindo, tá? Agora, nós vamos pegar aquele pedacinho que eu pedi para vocês reservarem, ó. Então, vocês observem que nós fizemos 6 partes, essa divisão aqui do melão, tá bom? Então, olha lá. 6 partes, eu preciso de 6 pedacinhos aqui de melão. Então, o que eu faço, ó? Eu corto no meio e eu tiro 3 pedacinhos de um lado, ó, como se fossem pedaços de pizza, e 3 pedacinhos do outro, tá? Esse pedacinho aqui, com a parte fina, tá? Eu vou colocar ele ali embaixo, ó. E com isso, eu vou fazer com que essa parte aqui da casca fique um pouco mais aberta. Então, ó, eu enfio lá embaixo naquela extensão de corte que eu fiz, tá? Então, ó, a parte mais fina vocês colocam pra baixo. Olha lá. Tá vendo, ó? Parte fina, coloco lá embaixo, ó. E vocês podem apertar que ele vai até lá embaixo mesmo. Ó. Aí. Olha lá, tá ficando bonita, né? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho esse miolo aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa semente que tá aí no miolo para enfeitar ele. Então, agora eu tiro, né, com uma colher toda essa semente, ó. Esse miolo, né, que fica. Olha lá. E se preciso for, com a faca, tá?
eu tiro também um pouquinho dessas fibras que ficam aqui no melão, que não fica muito bonito, né? E às vezes vai atrapalhar a hora que eu for colocar as minhas bolinhas de frutas, tá bom? Então é só tirar essa partezinha aqui do meio. Tá? Então, vamos deixar esse daqui para lá, que eu vou agora ensinar outra metade para vocês. Bom, esse melão aqui, essa outra parte, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou começar já tirando o miolo, porque eu vou tirar um pouquinho mais aqui da pontinha dele branca. Esse melão tá com a parte branca bem grossa, né, pessoal? Ó. Então, você já tira já no começo. Aí. Para ficar um pouco mais fácil depois de lidar com ele. Olha quanta semente. Aí dá uma boa limpada, né? Ó, tá com cara de quem tá muito doce esse melão. Então, olha lá, pessoal. Agora, deixa eu tirar essa. A cada pétala, nós vamos com a faca, começando lá em cima, ó. Desce com a faca reta, ó, tá vendo? E depois, com a faca reta um pouco mais aberta, você tira essa pontinha que você fez, ó. Então, ó. Desce com a faca reta, entrando para dentro da folha e tira essa pontinha, tá? Dependendo do tamanho do melão, dá para fazer de 2 a 3 pontinhas, tá? Eu vou fazer só 2 aqui, ó. E do outro lado, do mesmo jeito, ó. 1, 2. Sempre lembrando que as pontinhas tem que estar no mesmo sentido que a ponta aqui da folha. Ó. Então, vamos lá, ó. Desce reta e tira. Ó. Do outro lado também. Tá vendo? Então, nós vamos fazer assim, deixar essa folha, né? Ou essa pétala um pouco mais charmosa com essas pontinhas. Tá? Então, sempre desce, faca reta e no mesmo sentido você encontra aonde você terminou aqui, ó. Daí ela sai. Esse melão, ele chama melão sapa, não sei, em alguns estados ele tem até outro nome. Esse meu aqui, ele tá assim um verde meio misturado com a própria ferrugem, né, da fruta. O que importa, pessoal, é que vocês têm que deixar sempre as pontas bem bonitas, né? Se tiver que corrigir alguma, vocês corrigem. Ó, tá vendo? Deixar bem retinho mesmo. Aí. Então, ficou um pouquinho diferente. Como eu já disse, isso vocês podem fazer em qualquer fruta, tá? Tô mostrando aqui o exemplo do melão. Então, agora nós vamos fazer o detalhe que é tirar a casca aqui da parte branca, tá? Então, ó, somente a casca eu desço com a faca, tá? Até onde eu consigo. Aí eu faço um cortezinho aqui e aqui. E com a faca um pouquinho mais em pé, eu corto também a parte aqui onde nós fizemos a extensão do corte, tá? Olha lá. Se quiser fazer até antes o corte, para você já descer com a faca, pode fazer. Então, ó, somente
a casca. Vou descendo até onde a minha faca dá, ó. Cuidado com as pontinhas para não cortar elas. Chegando lá embaixo, eu viro um pouquinho a faca mais em pé, ó. Ó, tá vendo que aqui tá um pouco quadrado? Não deixa não, deixa bem pontuda, bonita, tá? Ó, então eu vou tirando somente a casca. Faço um cortezinho aqui para conseguir descer um pouquinho mais. Olha lá, tá quase acabando, ó. Sempre desce com a faca mais em pé para ela abrir mais. Meu melão tá bem maduro, viu, pessoal? Esse tipo assim, quando vocês forem escolher, pode escolher até os mais firmes, que fica mais fácil de trabalhar. E a última aqui, ó, somente a casca, vocês estão vendo? Aí. Tá? Bom, então lembra aquele pedacinho que nós reservamos, tá? Eu vou cortar ele como se fosse um pedaço de pizza, ó, tá? 6 pedaços eu preciso. Então, eu corto primeiro na metade e depois as metades eu divido em 3, tá? Então, aqui já está meu melão com as partes já divididas. Eu venho com um pedacinho virado para baixo e forço lá, ó. Tá? Então, sempre a parte que ficou mais fina, virado para baixo. Olha que efeito que dá essas pontinhas que nós fizemos. Aí. Então, pode empurrar até lá embaixo, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Já mudou, né? Só de fazer esses detalhes aqui nas flores, certo? Então, olha lá. Agora, nós vamos colocar as bolinhas dentro do melão. Bom, então, pessoal, se vocês quiserem enfeitar o meio do melão com bolinhas, então você pega um boleador, um outro pedaço de melão, tá? E você vai tirando assim, ó, bem delicadamente, para deixar bem redondinha a parte de... uma parte pelo menos, né, ó. Tira bem perto da casca, ó. Essas bolinhas vocês podem fazer de qualquer outra fruta, né? Vai ficar bonito até para decorar o melão. Ou o melão orange, que vai dar uma cor a mais aí. Ou melancia, tá? Manga, a fruta que vocês quiserem para colorir a decoração de vocês, tá bom? Olha, então tá aqui. Vocês vão colocando só para tampar essa parte que fica aqui no meio, ó. Onde era a semente, né? Fica bem interessante porque a mesma cor do melão, né? Dá uma confusão na cabeça da gente. Vamos cortar mais alguns. Tá? Então, façam com a fruta que vocês quiserem. Deixa a parte redondinha aqui nos de cima bem virado para cima mesmo, ó, para finalizar com elas, ó. Aí. Olha que peça bem interessante do que simplesmente só cortar o melão ao meio, né? Gostaram? Então tem 2 exemplos para vocês. Essa com a
folha cortadinha e essa simples sem cortar a folha. Espero que vocês tenham gostado.